E ele pensou: não pode, Senhor Deus, ainda habitar em tendas, porque a morada da presença de Deus era o tabernáculo. E o tabernáculo era feito parecido com uma tenda, queridos irmãos. E a arca da aliança, que representava a presença de Deus e que continha as tábuas dos 10 mandamentos, estava ali sobre uma tenda. E Deus se manifestava através daqueles homens que eram chamados por ele, que se aproximavam na tenda, como fez isso por várias vezes pela vida de Moisés. E ele, não estando satisfeito, disse: misericórdia, o Senhor está ali, não, nós vamos construir uma casa para o Senhor. Em outras palavras, ele queria um lugar mais digno, para que o nome do Senhor fosse glorificado, não só em Israel, mas entre todos os povos daquela época. E ele, com esse tamanho de projeto na sua cabeça, e ele vai lá, e aí Deus usa o profeta e dá uma palavra dizendo que ele tinha feito todos os preparativos, mas ele não poderia construir aquela casa, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. E o Senhor então disse, vendo o desejo do coração de Davi, disse: porém, tu preparaste tudo para construir, eu vou permitir que o teu sucessor, o teu filho, construa esta casa, mas tu não, Davi. E Davi faz todos os preparativos, e como muitos conhecem aqui a história, aí o seu filho, após assumir o trono, meio a uma grande turbulência, amados irmãos, em Israel, então ele agora começa a edificar este grande projeto. Vocês vão entender já onde eu vou chegar. Não tenho pressa não. E ele, aleluia, faz. E para vocês terem ideia da grandeza daquela casa, o compartimento que iria ficar a arca da aliança, ele tinha 2 querubins. As asas do querubim, presbítero Jackson, media mais de 2 metros. O tamanho do querubim era 4 metros de altura cada um, e a arca iria ficar entre os 2 querubins. Era 9 metros esse compartimento, 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. E Salomão mandou revestir todo o compartimento de ouro, para que a presença de Deus ficasse naquele lugar, que era um lugar agora que ele achava que era digno de Deus ficar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus permite, e Salomão faz tudo isso, os preparativos, e quando o tempo está pronto, a palavra de Deus nos diz que eles então pegam a arca da aliança com os varais, o sacerdote põe em seus ombros e começam a andar em direção ao templo, conhecido como o Templo de Salomão. E quando eles andavam, eles davam 7 passos, eles paravam e sacrificavam animais. Depois de sacrificar animais, davam mais 7 passos, paravam, louvavam e sacrificavam animais. Imagina o tempo que eles demoraram para entrar no templo de Salomão. E aqui foi tanto animais, diz as Sagradas Escrituras, que não dava para se contar a quantidade de animais sacrificados, amados irmãos, diante da arca que ia sido levada até o templo. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles sacrificaram tudo isso, e na hora que a arca entra no templo, aleluia, e que Salomão se põe de pé, e ele começa a orar para abençoar o povo que iria entrar naquele templo, as Sagradas Escrituras diz que Deus desceu naquele lugar. Aleluia! A glória de Deus desceu naquele lugar e encheu o templo de fogo e de fumaça, que o povo que estava do lado de fora, que ia entrar,
Bendito seja Deus. E lá foi posto a arca da aliança. Salomão ora, pedindo a Deus que não só a nação de Israel, mas até o estrangeiro, o peregrino, que chegasse naquele país e se conduzisse sem necessidade e aflição até o templo, que Deus ouvisse a sua oração, que Deus ouvisse o seu pedido. Até aquele que não conhecia o Deus de Israel, se voltasse dentro daquele templo, seu coração, porque o templo não foi algo só específico, amados irmãos, não foi só para consolidar a religião judaica, aleluia, e mostrar a grandeza do Deus de Israel, mas o templo estava muito além. Para os judeus, para os filhos de Israel naquela época, a grandiosidade, Salomão disse que aonde estivesse um israelita, queridos irmãos, e ele orasse voltado para aquela casa lá em Israel, Deus iria ouvir a oração. Foi por isso que Daniel, quando estava na Babilônia, quando ele dobrava o joelho 3 vezes ao dia, ele abria as janelas, amados irmãos, da sua casa, e ele se dirigia ao lado de Jerusalém, ao lado do templo, porque sabia que ali estava a presença de Deus. E quando ele orasse, buscando a presença de Deus, a glória de Deus iria para lhe dar vitória, para quebrar cadeias e trazer sucesso àquele que o buscasse. Quem busca ter vitória, quem busca ter vitória, quem busca ter sucesso, quem busca as cadeias são quebradas. Por isso que os inimigos de Daniel não pôde vencê-los. Por isso que os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego não pôde vencê-los. E eu digo nesta noite, neste lugar, por isso que os inimigos da igreja não vai vencer a igreja. Os inimigos, pastores e obreiros da casa do Senhor não vão vencer os pastores e obreiros da casa do Senhor. Eu digo para vocês nesta noite, se quiser receber esta profecia, levante a mão. Os teus inimigos não irão vencê-los, porque o Deus de Israel está contigo. E se você crer em enfermidade que vence, deu fracasso que vence. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que foi consolidada a festa, 7 dias de festa. No 7º dia Salomão orou, abençoou o povo e despediu o povo. E o que eu acho bonito foi que quando ele ora e despede, abençoando o povo, pastor, as Sagradas Escrituras nos diz que o povo que já estava abençoado de entrar naquela casa e pela presença do Deus daquela casa, o povo voltou-se todo mundo para o rei e abençoou o rei em nome do Senhor dos Exércitos, e todos voltaram para casa cheio de júbilo e de alegria. Ou seja, quando alguém é abençoado por Deus, quando alguém recebe uma graça, um milagre da parte de Deus, essa pessoa tem que abençoar também aqueles que estão na frente administrando toda a obra de Deus. Se Deus te abençoar, abençoe aquele que você recebeu a bênção através dele, queridos irmãos. Oh, glória! Aí mais tarde Jesus ensina que é dai e dar-se-vos-á. Aí Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, que vos tenha grande abundância. Jesus manda a gente dar. Para eu poder ser abençoado, eu tenho que pegar a palavra de Deus, abençoar a sua vida, e aí agora vocês irão receber medida incalculável para a glória de Deus. Quando eles dão glória a Deus aí, irmão, aí fica assim: dai ao Senhor alguma coisa para que a glória de Deus desça sobre a sua vida. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Oh, a presença de Deus está neste lugar. Oh, a bacana da pessoa e comanda
Aí Deus traz a resposta para a atitude de Salomão, relembrando os planos de Davi, seu pai, e para o povo de Israel. Deus consolida e diz: olha, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois agora em diante os meus olhos estão fitos sobre este lugar. Era Deus consolidando, dizendo: tu me pediu para eu morar nesta casa, a partir de hoje eu vou ficar nesta casa para dar vitória a Israel. Eu não sei se vocês estão sentindo ou entendendo. Era a resposta de Deus dizendo: eu vou estar nesta casa. Não é só minha glória, meus ouvidos vão estar nesta casa. Quem pode dar glória nesta noite? Quem pode se alegrar? Porque o Senhor virá a oração da igreja. Ora nós. Vamos dar cultura que eu me aliasto. Alguém pode fazer festa, pode ter alegria, pode ter comelança, pode ter beleza, mas tem que ter a presença de Deus, queridos irmãos. Tem que ter, aleluia. Nós fazemos o nosso pedido, nós fazemos a nossa construção, nós nos dedicamos ao máximo, mas se a presença de Deus, a palavra dele, o poder dele não estiver aqui, de nada vale. Por isso que ele disse: Salomão, eu vou estar nesta casa. Quem orar é tua vitória. Quem tem que dar vitória é glória a Deus. Aleluia. Olha para a pessoa do lado e diga: Deus já está nessa casa. 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 Deus já está nessa casa, pastores e obreiros. Deus já está nessa casa. Não está pedindo a tua oração. Deus vai responder e dar vitória. Quem está sentindo a presença de Deus é o dono da casa. Deus selou e disse: eu vou estar. Vocês não querem que eu esteja? Vocês não pediram para eu estar, deixar a minha glória, deixar os céus, deixar o meu trono estar. Deus disse: eu vou estar. Eu vou ouvir. Eu vou dizer para alguém aqui: Deus vai estar para me ouvir. Não se preocupe não. Vai dar tudo certo. Se ouvires a minha voz, guardares os meus estatutos e obedeceres os meus mandamentos, vai ter chuva na estação certa. Significa dizer tudo isso aí: eu cuido de vocês, da prosperidade, eu cuido do mantimento, eu vou cuidar de vocês. Vai dar tudo, vai acontecer no tempo certinho. Ó. Deus vai vir o tempo, ele é todo do tempo, no tempo certo. Tudo vai estar no seu devido lugar. Os judeus, agora chamado que era antes Israel, os israelitas, se consolidam como uma nação judaica. O tempo se passa, pastora. O templo continua, visitado por milhares e milhares. Muitas vitórias, tristezas e derrotas também. Muitos viram entrando no templo. Reis dobraram seus joelhos, leram cartas no meio do salão daquele templo e viram resposta da parte de Deus. Profetas falaram e profetizaram dentro daquele templo.
se passa. Morrem profetas, reis, sacerdotes. Um homem com 30 anos de idade começa a fazer os seus milagres em alguns cantos de Jerusalém, visitando as regiões mais pobres, trazendo o seu sermão, juntou um grupo de discípulos e caminha. Um dia eles vão passeando e eles passam do lado do templo de Salomão. Eu vou ver eles caminhando e o Nazareno ao lado dele, e eles param a caminhada, se voltam para o Nazareno e diz: olha, Senhor, a grandeza deste templo, a glória deste templo que já tinha sido derrubado, edificado. Ele diz: mas olha a grandeza, a glória. Ele dá uma olhada para o templo, porque eles pediram para ele voltar a olhar. Ele dá uma olhada, verifica o templo. O Nazareno, profeta da Galileia, como era chamado, conhecido e ainda instigado por alguns, até os seus discípulos tinham uma certa desconfiança no começo da caminhada a respeito dele, mesmo vendo ele fazer curas, sinais. Olha a grandeza desse templo. Ele disse: eu vos digo, está vendo? Estou vendo, mas não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubada neste templo. Eu vos digo, eis aqui quem é maior do que este templo. Vocês estão falando da grandeza, da glória desse templo, da história desse templo, mas está aqui quem é maior do que o templo que via Jesus de e do que a glória e a grandeza daquele tempo. Ele tinha uma visão, ele disse: agora eu quero dar a minha glória, uma glória diferenciada, não aquela glória que invadiu o templo no dia da inauguração. Eu quero dar uma glória, não só dar uma glória, eu quero dar uma pessoa. E agora, a partir de hoje, o templo são vocês. Vocês são o templo, vocês são o templo. Aleluia, ele vai vir, vai morar de vocês. Aleluia, ele estava falando do Espírito Santo. Ele estava dizendo: eu vou dar algo maior, vai morar em 24 paredes, vai morar no coração do crente, que acredita nele como único Salvador da sua vida. Quem já tem essa presença, levante a mão e glória a Deus. Eu já havia aprendido lá Salomão, lá Davi, dizendo: eu vou habitar dentro do templo feito com mãos humanas. Se os céus e os céus dos céus não podem me conter. Aí de repente ele faz um plano e diz assim: peraí, eu vou morar dentro de vocês. Se no templo as pessoas eram realizadas, se no templo havia acontecimentos maravilhosos, se no templo havia respostas extraordinárias da parte de Deus e Deus se manifestava, agora você já pensou alguém tendo dentro de si o dono do templo, aquele que enche o templo, aleluia? O que é que você não pode fazer? Tem crente se limitando por aí, queridos irmãos. Deus só quer entrar dentro de você e tu vai ver os acontecimentos com a glória de Deus. Cadê o crente cheio que dá glória a Deus, aleluia? Cadê o crente cheio
que estar sempre preenchido. Para encerrar. Quantas histórias, irmão, que eu já ouvi de pessoas ouvi dizer: ali era o homem de Deus, ali era o homem de Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Ali era uma mulher de Deus. Está no passado. E hoje não são mais. Essas casas estão preenchidas de quê, queridos irmãos? Onde está a presença dele? Onde está a presença dele? Pastor, eu não entendo muito. Eu estou novo na fé, estou caminhando. Eu estou na igreja, mas ainda não consigo assimilar muito que me é ensinado. Mas eu lhe digo uma coisa: você é templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus clama, almeja pela presença de Deus. Lembra do profeta Eliseu, quando viu o seu senhor Elias subir? Aleluia! E ele avistou sua vida com a carruagem de fogo. E ele deu uma olhada e vai vendo o seu senhor profeta, o homem do fogo, desaparecendo das nuvens. E de lá ele viu uma capa caindo, aquela capa vem caindo, ele vai em direção da capa. E ele pega aquela capa do seu senhor Elias. E a primeira coisa que ele faz diante das águas do Rio Jordão, ele bate com a capa. Onde está o Espírito do meu Senhor Elias? Onde está? E quando bate com a capa, começa a acontecer o milagre. Ele não estava satisfeito só de ser servo de Elias, não. Ele queria o Espírito de Elias, o Espírito que estava sobre Elias, atuando sobre a vida dele. Não bateu o pé e disse: onde está o Espírito do Senhor? Eu quero fazer um milagre na minha vida. Fica de pé, eu quero fazer um milagre na minha vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Onde está o Espírito do Senhor? Oh, aleluia. Olhe para dentro de você, se puder. Olhe pelo menos para o seu corpo e diga: onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito de Deus?